E aí galera, então, continuar aqui nossos estudos na parte de eletricidade, tá? Nós vamos falar de potência e dissipação de energia, tá? O efeito Joule. Nós já havíamos falado sobre o efeito Joule lá quando falamos da lei de Ohm, né? Quando a corrente está passando por um circuito e ela sofre uma resistência no caminho devido aos átomos, né? Do componente que está passando a corrente, do condutor no caso, é parte dessa energia que os elétrons estão carregando é transferida para esse corpo, né, para esses átomos através da colisão. E essa energia ela se transforma numa energia térmica. Isso foi descoberto pelo Joule. Tá? O que ela diz? Ela diz que a lei de Joule, né, no caso, ou o efeito térmico, o efeito Joule, mais conhecido por efeito Joule, né, é uma lei que expressa a relação entre o calor gerado e a corrente elétrica que percorre um condutor em determinado tempo. Um resistor é um dispositivo que transforma a energia elétrica integralmente em calor. Então, em componentes de eletrônica, às vezes eu quero limitar a corrente que passa no circuito ou a tensão, eu necessariamente ponho ali um resistor e ele vai limitar, né, essa corrente, essa passagem de corrente, e vai transformar essa energia que estaria passando por ali, ela transforma em calor. O nosso chuveiro, esses chuveiros que funcionam com resistência elétrica, também tem esse princípio, né? De tu ter a passagem de corrente elétrica e tu poder controlar a temperatura da água por esse efeito da passagem da corrente elétrica. No momento que tu controla o quanto de corrente passa, tu vai controlar o efeito Joule e vai limitar, né, o aquecimento do chuveiro. Alguns aquecedores também são com esse princípio, né, de aquecer um resistor, ou melhor, uma resistência, e se utiliza do efeito Joule, tá? Então, a grandeza física que mede a quantidade de calor que esse resistor, né, transfere ao meio, ela é chamada de potência dissipada, tá? E ela é medida em watts. O símbolo é o W. Então, em física, né, pessoal, a grandeza, a potência tem um significado amplo, mas geralmente ela é uma quantidade de energia, tá, que é transmitida, que ela é liberada por um intervalo de tempo. No cotidiano, pessoal, é muito comum, tá, ela ser usada em quilowatt-hora. O cotidiano que nós nos referimos é mais ao consumo da rede elétrica, né? Ou os aparelhos ali, tu vai ver ali o consumo dele para te poder calcular o quanto tu vai gastar com ele no mês. Se tu pegar lá o quilowatt-hora da tua geladeira e conseguir calcular o tempo que ela fica ligada, tá funcionando, né? Não só ali na tomada, mas funcionando, tu consegue estimar o que tu vai gastar lá com ela no mês. Assim funciona também com o chuveiro. Tu sabe a potência que ele se encontra e o tempo que tu fica todos os dias, pessoal. Se tu olhar na conta de luz, diz ali o quanto tu gasta, quanto te cobram, né, pelo quilowatt hora ou quilowatt mês. Então, tu consegue calcular o quanto tu gasta até num banho. Usualmente, pessoal, o quilowatt-hora pode ser convertido para joule, que é outra unidade de energia, né? E equivale a 3.600.000 joules. Porque o joule, na verdade, tu vê ele por segundo, né? Aí tu multiplica por 60 por 60. E o quilo é 1.000. Então, quando chegou lá nos 3.600, multiplica por 1.000. Então, pessoal, uma das equações, tá, que nós vamos ver é a potência, que é a variação de energia pela variação de tempo. Como nós falamos que a potência, né, pode ser relacionada com isso. Ela também, pessoal, é relacionada com o trabalho realizado em função do tempo, tá? E dessas equações surgem outras equações que até nós já trabalhamos com algumas, que a potência é a carga vezes a diferença de potencial sobre o tempo, a diferença de potencial, né, vezes a corrente, a resistência vezes a corrente ao quadrado. Ela pode ser a potência ao quadrado sobre a resistência.
E quando é que eu uso cada uma delas? Isso depende do que foi nos fornecido. Se numa equação ele quer saber a potência e eu tenho tensão e corrente, eu vou usar essa fórmula. Ah, mas se ele quer saber, sei lá, a resistência. Ó, tem duas fórmulas com resistência aqui. E ele me dá a potência. Sim, aí eu vou ver, ele me deu a corrente, ele me deu a tensão. E aí eu vou utilizar essa equação, né? Então, essas equações aqui vão depender das incógnitas que eu tiver, tá? E do que é me fornecido. Vamos aos exemplos, claro. Tá. Quando conectado a uma diferença de potencial de 20 volts, um resistor passa a ser percorrido por uma corrente elétrica de 5 amperes. Em relação a esse resistor, determine. Em relação a esse resistor, determine a potência por ele dissipada e sua resistência elétrica. Então, pessoal, a potência por ele dissipada. Como é que eu faço esse cálculo? Aí eu olho aquele monte de equação que eu tenho, tá? E eu vi uma coisa, eu vi que uma delas envolvia tensão e a outra envolvia corrente. Eu utilizo essa. Então, P igual a U vezes I. 20 vezes 0,5, 10 watts. E sua resistência elétrica. Opa, aqui já foi todo mundo junto. A resistência, pessoal, daí eu vou olhar aquelas equações e vou ver qual delas é que me serve, tá? Deixa eu voltar aqui, ó. Ah, eu tenho essas duas. Eu tenho P igual a RI ao quadrado ou P igual a V igual a U ao quadrado sobre R. Pessoal, eu tenho corrente. Eu tenho potência, eu poderia ter usado essa ou poderia ter usado essa. Então, tanto faz, ambas dariam certo. Eu preferi usar essa aqui, né, fazer a substituição de posição, porque ele quer saber a resistência. Ó. Eu coloquei a resistência para lá e puxei o P para cá, mas se eu tivesse substituído aqui depois, só isolado, daria na mesma situação. Tá? Nesse caso, eu substituí o P pelo R, segui a regra matemática normal e cheguei a 40 ohms. Outro exemplo é esse aqui, ó. Um resistor de resistência elétrica igual a 20 ohms é atravessado por uma corrente elétrica de 3 amperes durante um intervalo de 60 minutos, que é uma hora, né? Determine a quantidade de energia elétrica dissipada por esse resistor durante o intervalo de tempo. Pessoal, aqui ele está pedindo a quantidade de energia, ele está pedindo o E. Aí, né, a equação que eu tenho que envolve E, potência e energia sobre o tempo, tá? Só que assim, eu não tenho energia, eu não tenho a potência, mas eu tenho tempo. E o tempo está em minutos, né? Eu vou transformar para segundos. Então vai ser 1 minuto tem 60 segundos, né? 60 minutos tem 60 segundos. Se 1 minuto são 60 segundos, então 60 minutos são 60 vezes 60. E aqui eu vou chegar a 3.600 segundos, né? Então, pessoal, pois é, eu só tenho tempo, eu não tenho energia e potência. Mas eu tenho como descobrir a potência. Eu penso assim, ah, como é que eu posso fazer? O cara me forneceu a resistência e me forneceu a corrente. Eu vou lá numa fórmula que eu possa descobrir a potência a partir da resistência e da corrente. Ah, encontrei a fórmula. Perfeito, agora eu vou e substituo. 20, que é a resistência, a corrente é 3, né? 3 ao quadrado, por causa da fórmula aqui, é 9 vezes 20, 180 watts. Aí eu jogo esse 180 aqui, ó. Posso colocar o 180 aqui. Eu tenho tempo e só não tenho energia. Ou eu posso reescrever, né? Eu gosto de reescrever. Se vocês preferem já sair substituindo, também é uma opção. Então, eu isolei o E. Então, quem está dividindo aqui passa para o outro lado multiplicando. Potência, que é 180, vezes a variação de tempo. E já, só para lembrar vocês, né, o tempo é 3.600 segundos.
A potência é 180 watts, multiplica os dois, eu chego a 648 mil joules. Viu que não é difícil, só que você vai ter que pegar as equações, colocar uma do lado da outra e dizer assim, ó, uso essa, não uso. Às vezes tem que tentar para ver se consegue realmente. Mais um exemplo aqui. E esse aqui é um típico, tá? E às vezes o pessoal usa isso aqui como chuveiro de casa. Que é o quanto eu gasto de luz com chuveiro, o quanto eu gasto com aquecedor. Eu pensava, o aquecedor no inverno não gasta tanto ali, deixar 3, 4 horinhas ligado. Será? Ó, isso é um cálculo superficial, né? Mas um aquecedor elétrico apresenta uma potência de 2.000 watts. É um aquecedor forte, por sinal, né? Qual o custo mensal desse aquecedor ao ficar ligado durante 4 horas todos os dias? Considere que 1 kWh custa 55 centavos. Se tu pegar a conta de luz, tu olha ali, tu vai ver um valor, né? É 55, é 0,46, né, reais, ou que é 46 centavos. Isso vai depender muito da tua região e da operadora de energia elétrica. Então, aí, pessoal, primeira coisa, tá? Vamos calcular o consumo num dia. Pessoal, se tu gasta 2.000 watts, tá? E ele fica ligado 4 horas por dia, então 4 horas vezes 2.000, tu vai ter 8.000 watts hora, ou 8 kWh. Depois, pessoal, vamos calcular quanto é que o cara gasta no mês, que é só multiplicar por 30, vamos considerar um mês fechado de 30 dias, né? 8.000 kW, ou 8 kWh, né? Porque ele está me dando o custo em kWh, por isso que eu transformei para kWh. 8 vezes 30, chegamos a 240 kWh. Se multiplicado por 0,55 centavos, nós vamos chegar, né, a R$ 132 por mês. Tá? Então, são R$ 132 só com esse aquecedor de 2.000 watts. Mais o que o cara vai gastar lá com, né, o cara, a família ou a pessoa vai gastar lá com televisão, com geladeira, com televisão, com computador, com lâmpada, entre outras coisas, né? Isso seria só o custo mensal desse aquecedor de 2.000 watts ligado 4 horas por dia. E aí dá para fazer cálculos e nós faremos depois o cálculo de quanto se gasta com chuveiro por mês, né? Vocês podem, se quiser, fazer o chuveiro de vocês ali para tentar ter a noção de quanto gastam em cada banho, né? Isso aí então, pessoal. Espero vocês e até a próxima. Fiquem com Deus.